Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite, Calu. Estamos mais uma vez aqui para descobrirmos os segredos do Espiritismo, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante do ponto de vista da orientação que devemos buscar aqui para vivenciá-la no mundo espiritual. Os diferentes estados da alma na erraticidade. Isso é muito importante sabermos, principalmente nós que somos espíritas, candidatos a ser espíritas, né? Porque ser espírita é uma coisa muito densa, né? Muito importante que a gente tenha consciência das responsabilidades disso. Eu gostaria que alguém me dissesse como estamos de imagem e de som para nós prosseguirmos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, lembrando que o caminho até o Pai Criador passa por Jesus Cristo, e Ele mesmo nos disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Na medida em que nós compreendemos esse caminho, a beleza da vida. E nessas descobertas, descobrimos a nós mesmos, né? Enquanto criaturas imortais. Elevemos então o nosso pensamento ao Criador, agradecidos pelo dia já vivido, agradecendo ao Cristo por tudo que nos ensinou, o que nos ensina, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que nós já desfrutamos e provavelmente não executamos de maneira saudável e correta. Agradecemos por essa atual encarnação em que mergulhamos no aprendizado espírita e estamos a descobrir os segredos da imortalidade, os segredos da mediunidade, os segredos da alma. Agradeçamos então, elevando o pensamento o mais alto que se nos seja possível, lá, entre luas e estrelas, agradecer ao Pai, ajoelhados em alma, felizes, em êxtase, por descobrirmos o universo, por abrirmos pequenas cortinas a nos desvendar a eternidade, a infinitude desse universo, os caminhos que Jesus nos ensinou. O Espiritismo nos coloca as verdades e através dos caminhos, através da verdade, nós vamos descobrindo a melhor maneira de viver. Descobrimos a grandeza da vida. Agradeçamos ao Pai. Agradeçamos ao Cristo.
Agradecemos aos espíritos amigos e benfazejos, os nossos tutores, os nossos protetores familiares, os nossos ancestrais. E abramos o coração naquela prece singela, mas extremamente positiva. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, Jesus, agradecendo a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibara e Chútil, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos que estão chegando, que as bênçãos de Jesus possam envolver a todos. Então, o nosso assunto de hoje é diferentes estados da alma na erraticidade. E o Cristo nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento de todos. Então, nós, se crescemos moralmente, se crescemos em conhecimento, em comportamento caritativo, principalmente, nós ganhamos condições de ir morar num mundo melhor do que o nosso. Se o nosso mundão é de prova e expiação e está aqui na iminência de alcançar o status de mundo de regeneração, e nós temos que prestar muita atenção nisso, porque ainda não é um mundo regenerado, mas é um mundo de regeneração. É um mundo onde todos aqueles que já superaram as piores faixas do sofrimento, das sombras, né, das provações, das expiações, encarnam nesses mundos de regeneração, assim como para um estágio mais tranquilo. Porque num mundo como esse, a maldade já não é tão avassaladora como é nos nossos dias. E as dificuldades também serão bem menores. Aqueles que praticarem o mal, porque ainda os teremos, serão parcela diminuta da população do mundo, né? E Jesus deixou aberto para a gente: olha, na casa do Pai há muitas moradas. Então, mal comparando, se nós que já moramos numa palafita, em casas abertas, nas montanhas, nós que já moramos, como é que eu digo assim, em grupos, em casas as mais estranhas, ganhamos condições de vivermos em casas melhores, melhor construída, casa onde
o arejamento, onde a proteção, onde a segurança pelas intempéries da vida, nossa, é uma dádiva, é uma grande benesse para todos nós, né? Podemos dormir debaixo das tempestades e essa não nos atingir. Então, se nós olharmos, nós já fizemos um estudo aqui sobre Júpiter, por exemplo, né? E descobrimos que ali a política, o poder daqueles que dirigem é baseada na experiência espiritual, é baseada na capacidade que a criatura tem de amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que nós podemos verificar, o que nós podemos até constatar, que independente até da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus se referem ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Nós já conversamos isso aqui de várias maneiras, né? Porque conforme a criatura se ache mais ou menos depurada, mais ou menos resolvida com a questão do amor ao próximo, com a questão do egoísmo, do orgulho, das vaidades, ter abandonado esses sentimentos de vez, né? E desprendido dos laços materiais. O que quer dizer isso? Desde há muito tempo que nós encarnamos e desencarnamos. Então, a cada vez que a gente volta para o mundo espiritual, voltou, nós temos que voltar melhores do que quando nós chegamos. Nós chegamos num mundo como esse para evoluirmos, para aprendermos, para passarmos por provas que nos deem condições de força espiritual. Então, provas e expiações são benesses que o Pai nos oferece para que a gente se autofortaleça, para que a gente evolua. Então, não estar na pobreza, na riqueza, trazer uma doença ou adquirir uma doença, morrer em tenridade ou na juventude, sabe? Morrer na velhice, são apenas condições do caminho. E essas condições, na verdade, não deveriam atingir-nos a alma, a nossa estrutura psicológica, né? Mas a nossa cultura nos ajuda a sofrer, né? Com, por exemplo, a questão da morte. Tem a questão do velório, do luto, a questão de coroas de flores, a questão do choro, do desespero, que tudo foi implantado na cabeça da gente. A sociedade diz para a gente, olha senhora, morreu seu pai, morreu sua mãe, chore, sofra, porque agora você vai decidir tudo sozinho. Sabe? Só que isso é uma imposição. Na medida em que somos nós, espíritos imortais, nós devemos saber do quê? Que essa imortalidade, ela prevalece no mundo espiritual e aqui. Então, se eu morrer agora conversando com vocês, apenas então somente vou deixar meu corpo aqui, mas vou continuar enquanto espírito numa outra dimensão.
Então, isso deveria ser um dado, né, histórico, existencial, a nos esclarecer quanto à liberdade de ser. A nos esclarecer que não devemos nos deixar condicionar por dor e sofrimento. Para que quando nós voltarmos ao mundo espiritual, estejamos mais ou menos livres dessas condições. O que facilitará o nosso aprendizado. Uma criatura que viveu aqui 60, 80 anos, ela precisa de um tempo, e esse tempo vai depender da sua compreensão, do seu conhecimento, das suas experiências. Ela precisa desse tempo para se, como é que eu digo assim, para descartar de si mesmo toda a influência da matéria. Que tipo de influência, Neymar? Olha, a gente levanta pela manhã, toma seu café, almoça no meio do dia, janta. Isso é o tipo de coisa que a gente vai ter que abandonar de imediato. Nós lemos em O Nosso Lar que houve até revolução, sabe, para a permanência de alimentação após o desencarne, porque as criaturas se acomodaram, se deixaram condicionar por isso. E é apenas, como é que eu digo? É como fazer um tratamento. Agora, no tratamento a gente não pode gostar do remédio e querer tomar esse remédio pelo resto da vida. Não. Alcançou a cura, temos que largar esse remédio. Da mesma maneira, nós não precisamos almoçar e jantar no mundo espiritual, não. Então, para que buscar subterfúgio? No começo, tudo bem. Nós saímos daqui com 60, 70 anos, 80, condicionados a isso. Mas temos que ter consciência que lá no mundo espiritual nós não precisamos disso. A alimentação é de forma energética. Nós vamos se alimentar de energia. Energia que vamos ter que atrair e saber de onde atrair, para nos mantermos fortes, ativos, dinâmicos, e para isso não precisa de feijão, né? Então, conforme esse estado, né, em que a gente se acha mais ou menos depurado, nós teremos maior ou menor liberdade de movimentação, sabe? Saímos daqui com uma doença, por exemplo, né? Um mal de Alzheimer, um AVC. Isso é condição que está no corpo. Mas o aspecto psicológico disso atinge a alma. Então vai passar por um tratamento para se livrar dessas condições psicológicas negativas. Se livrou, a dinâmica começa, a dinâmica espiritual, a dinâmica da vida espírita começa. E nós temos que nos adaptarmos a essa condição o mais rápido que isso não seja possível. Por exemplo, nós sabemos que no mundo espiritual não se fala com palavras. Não há necessidade de articular palavras, porque isso é uma medida divina. Presta atenção. Isso é uma medida divina para que haja boa comunicação entre aqueles que desencarnaram no Brasil, aqueles que desencarnaram nos mais variados países africanos, aqueles que desencarnaram nos mais variados países europeus, que falam idiomas diferentes. Então, o aprender a se comunicar com a mente facilita o entendimento.
Nós já citamos aqui, né, que no livro Memórias de um Suicida, principalmente aqueles 4 personagens principais, eles discutem, porque cada um ouviu a palestra no seu idioma. Os portugueses ouviram em português, os espanhóis ouviram em espanhol. Olha o trato psicológico nosso como é que é. E o palestrante está falando num idioma que atinge, envolve a todos e não está preocupado se o idioma é japonês, se é sânscrito, se é inglês. Ele está falando para a alma. Não está falando para um idioma. Então, são coisas que nós devemos descobrir e até nos prepararmos para isso. Jesus, essa internet está fazendo gracinha comigo aqui. A minha filha vai colocar nos dados móveis aqui 1 minutinho. Então, olha, a questão psicológica, a questão dos condicionamentos intelectuais. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. É coisa que deve estar nas nossas preocupações espirituais. Muita gente sonha em desencarnar e visitar. Eu nunca fui na França. Então eu vou na França. Eu nunca fui Como nunca? Você é um espírito imortal. O Militão já mostrou para a gente que a gente já viveu em todos os países desse mundo, né? Então eu vou para Angola, que eu gosto muito de Angola. Não, eu tenho, veja bem aqui, outros espíritos descondicionados dessa condição psicológica se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Olha, é muito mais interessante isso do que sair daqui e ir lá para Angola, do que sair daqui e ir para Paris. São condições, hoje, nos dias de hoje, que nós temos a internet, nós podemos conhecer daqui. Não é necessário estar presente. Não é necessário gastar com uma viagem. E porque o próprio Kardec nos ensinou o quê? Quando nós vamos, por exemplo, nós arrumamos recursos e vamos para Paris. O que nós precisamos saber? A cultura francesa, o básico. Nós precisamos saber o idioma francês, também o básico. Então, outro dia eu estou vendo uma reportagem e o nosso querido amigo Trump disse o seguinte: aqueles que estiverem falando com sotaque serão deportados. Falando inglês com sotaque, serão deportados. Porque isso mostra que eles não são americanos. Então, se nós formos à França, nós vamos falar um francês meio que aportuguesado, abrasileirado, né? O que vai mostrar para todos que nós não somos franceses. Em época de boa concordância, em época de boa vizinhança, tudo bem. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós chegaremos lá com dificuldades de falar pelo pensamento. Nós teremos que notar que quando estivermos sós e pensando, aqueles que estiverem próximos a nós vão perceber os nossos pensamentos. E podem, inclusive, falar: olha, cuidado com esse pensamento aí.
Você não está mais no mundo espiritual, no mundo material. Então, no mundo espiritual, nós não temos que levar e não devemos levar questões humanas. De maneira nenhuma. Uma criatura sai daqui com mal de Alzheimer, ela passou por um AVC, ela adquiriu alguns, como é que eu posso? O famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, vai ter que se livrar disso. Muitos de nós ficamos imaginando que vamos sair daqui e vamos encontrar de imediato com o nosso tutor. E eu falo tutor porque eu gosto dessa palavra, porque lembra tutelado. Nós somos tutelados. E eu não tenho mentor. Mentor, sabe? Não é que eu não tenho, eu gosto de chamá-lo de tutor, porque ele está tutelando a minha vida por aqui, né? Então, observando essas situações, enquanto alguns espíritos culpados estão errando nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. E provavelmente, aqueles de nós que têm essa condição de bem-aventurado vai ficar extasiado com aquilo que está vendo. E vai pensar um monte de coisa em nível humano que não comporta no mundo espiritual, né? Então, aprender, né, a silenciar, como o Joana Dias pediu de volta, que nós já comentamos aqui, né? Aprender a silenciar, sem elevar o nível de altura do pensamento. São exercícios que nós temos que aprender a fazer, né? Então, enquanto o mal, atormentado pelos remorsos e pesares, muitas vezes insulado e sem consolação, separado daqueles que constituíam o seu objeto de afeição, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. O justo, sabe? Por uma questão de lógica, o mal vai se sentir isolado. Ele não se adapta a um ambiente onde a liberdade emocional, a liberdade mental, a liberdade psicológica não significa entrave, não significa impedimento. Já para aquele que fez maldades por aqui, ele não se compatibiliza com o ambiente sadio. E, naturalmente, ele foge para os lados mais sombrios do mundo espiritual, né? Então, e também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Porque esse estado psicológico está dentro de cada um. Nós podemos estar num ambiente de treva, sofrendo, isolado, e coladinho a nós tem espíritos saudáveis e espíritos evoluídos num ambiente de claridade, num ambiente de paz, sem entender por que nós estamos sofrendo, tentando nos ajudar, e às vezes nós rejeitamos essa ajuda, né? Então, nós podemos entender assim, se nós pegarmos a escala espírita,
nós vamos ver a divisão dos mundos por sua categoria moral. E vamos observar que na erraticidade é a mesma coisa. Nós seremos separados naturalmente pela condição psicológica, pela condição moral que nós estamos. Sabe? Não é uma obrigatoriedade passar pelo umbral e ficar lá 8, 10 anos, como muitos ficam. Não. A gente passa pelo umbral para drenar, vamos dizer assim, os efeitos da matéria em nós. Drenou, pronto, vamos subir mais um pouquinho para dar uma ideia do que acontece, né? Como Bezerra de Menezes, quando desencarnou e Celina foi buscá-lo, dizendo a ele que ele deveria ir para o mundo celeste. Aí ele pede para ficar, porque ele quer continuar ajudando os brasileiros. Se na época dele estava difícil, imagina hoje. Hoje que nós vemos que a condição de sentimento, ela deu uma piorada. Deu, assim, de uma maneira geral, ela deu uma piorada. E Bezerra está aí nos ajudando, né? Então, quando nós estudarmos a escala espírita, nós vamos ver mundos primitivos. Mundos primitivos, as criaturas são quase que rasas de sentimentos. Sentimentos bons. No mundo de prova e expiação, já melhorou um pouco. No mundo de regeneração, melhorou muito mais ainda, e o mal já é quase que uma história. Na erraticidade, nós vamos encontrar condições iguais. Quando nós lemos não só os livros de André Luiz, e nós percebemos isso, mas um livro que nos dá como é que eu digo para os senhores e senhoras, que nos traz um impacto disso, é Memória de um Suicida. Porque as condições que vivem essas criaturas são subhumanas. Mas por quê? Foi Deus que criou aquilo? Foi Jesus que deixou aquilo acontecer? Não, é a condição mental da criatura. Quando ele descobre, ele suicidou. Aí, de repente, ele descobre que ele está vivo. O que passa a acontecer com a criatura? Ela passa a se cobrar. Ela passa a se arrepender, inclusive, sem manifestar esse arrependimento por orgulho, por vaidade. Então, ela se fecha num sofrimento. E é o que acontece. Agora, quando essas condições são menores, são, vamos dizer assim, menos drásticas, então a criatura vai aceitar ajuda, vai ser orientada. Na medida em que ela recebe essa orientação e aceita, ela é resgatada, inclusive como a gente achou esse termo dentro do próprio romance, né? Não sei como é que se chama todo aquele sofrimento de Memória de um Suicida, de romance. Para mim, aquilo é história. A história do mal, a história do orgulho, a história do egoísmo e a que ambiente esse sentimento nos leva. Então, não é um romance. Romance pressupõe namoro, pressupõe sentimentos bons, pressupõe entendimento. Mas o que nós vemos em Memória de um Suicida
é dor e sofrimento pungente, contundente. Então, o mundo espiritual, né, ele tem muito de nós mesmos. Nós sabemos que reencarnamos sozinhos, que desencarnamos sozinhos, né? E sendo assim, nós levamos o que nós construímos. Se nós ficarmos por aqui, alimentando pequenos ódios, se é que existem, né? Pequenos ódios, pequenos sentimentos negativos, e de repente a vida escapa de nós. A vida escapou, nós desencarnamos. E aí aqueles sentimentos confusos, estranhos, né? que não nos permite compatibilizar com o ambiente de socorro, com o ambiente de amizade. Primeiro que vamos, né, ficar assim meio perplexo, que em primeira instância, vamos dizer assim, nós vamos deparar com pessoas que nós não conhecemos e que vêm nos socorrer. Enfermeiros, técnicos, médicos, né? Que vai falar, Mário, chegou na hora, acorda, desperta, você já está aqui do nosso lado. E aí, se eu estiver em mim esses sentimentos que eu estou falando, negativos, né? Eu vou me espantar. Porque eu vou querer que as coisas sejam do jeito que eu quero, né? Só que a natureza nunca foi uma opinião de homem. Nunca foi uma opinião de mulher. A natureza é uma opinião divina. E nós temos que compatibilizar o nosso entendimento com a visão divina, para entendermos o que é o mundo espiritual. O que nós vamos achar. Nós já comentamos aqui, que inclusive a partir do que vimos Maís falar, e que é uma realidade, que a maioria de nós espera seus entes queridos na hora do desencarne. Isso parece um romance, né? É muito lindo. Nossa, papai vem me buscar, mamãe vem me buscar, né? E eu estou feliz da vida. Mas eles vêm dar um apoio. Fala, fulano, você acabou de chegar, você está no mundo espiritual, é muito bom te ver de novo, né? A gente esperava você por aqui. Mas passado esse momento, se você aceitar ir para um tratamento, depois você vai descobrir que o seu pai, a sua mãe, seus avós estão em dimensões diferentes, mais esclarecidas, mais iluminadas do que aquela que você está. E provavelmente você não reúne recursos para ir viver com eles. E isso é demonstrado no livro Nosso Lar, quando André Luiz sonha, inclusive, com a sua mãe, né? E quando ela vem visitá-lo, mãe, onde é que a senhora está? Aí eu estou em um lugar que você ainda não pode ir. Então, era preciso o quê? Que ele trabalhasse, que ele estudasse, que ele começasse a fazer coisas para os mais necessitados dele. E nenhum dos livros dele, ele revela se foi conviver com a mãe, né? Porque ninguém evolui da noite para o dia. Uma estadia no mundo espiritual, a que nós estamos acostumados a entender, a erraticidade, não vai fazer ninguém evoluir. É preciso assimilar o conhecimento que lá lhe é oferecido, reencarnar, vivenciar tudo aquilo, para, até o fim da sua vida aqui,
para então alçar melhores ambientes de vida, né? Então veja aqui, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições de mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Olha a responsabilidade nossa. Nós estamos vivendo ainda no mundo de prova e expiação. Por que ele ainda é um mundo de prova e expiação? Porque ainda continuamos cometendo crimes. Porque ainda continuamos agindo com egoísmo, com orgulho, com vaidade. Demar, esse mundo vai ser de regeneração. Vai. Quantos de nós estaremos aqui de retorno para vivermos essa regeneração? E aproveitarmos para estudarmos melhor, para evoluirmos, para aprendermos a amar de fato. Então, precisamos entender isso. A evolução são estágios de acordo com o entendimento de cada um de nós. Então, veja aqui, entre esses mundos, há os que estão em último, entre esses mundos, há os que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra, são os primitivos, física e moralmente. Outros da mesma categoria do que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores e a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. É por isso que nós pegamos romances aí, ou outros livros, que revelam as crueldades do amor. Ademar, o amor é cruel? Não. O modo como as criaturas amam que acaba virando crueldade. Você não me quer? Não vai ser de mais ninguém. Então, mata a criatura. Porque não sabe que aquela criatura que ele acabou de assassinar o corpo é imortal. Ele gera um processo obsessivo. Observa, nós não medimos as nossas ações. Por isso, por muito tempo a gente sofre. Né? À medida, vamos repetir aqui, nos mundos inferiores a existência é toda material. Reinam soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, à medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria. De tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. É o que nós vamos encontrar no histórico que está, inclusive, nas revistas espíritas, sobre Júpiter, onde o poder é concentrado na mão daquele que tem mais experiência, daquele que entende o sofrimento de cor salteado e não quer ver ninguém sofrendo, que vai fazer desse conhecimento leis e disciplinas e regras que garantam a sobrevivência em paz da sua comunidade. E os mais variados postos de médicos, de pensadores, de líderes, porque no mundo desse não tem polícia, graças ao bom Deus, porque não é necessário, porque ninguém vai matar o outro, porque ninguém vai roubar.
né? Mas nós vamos encontrar a questão da disciplina, a questão da medicina, a questão da filosofia, tudo num estágio de desenvolvimento muito maior do que nós vemos aqui. Eu costumo dizer que aqui a filosofia, ela pensa para cá, pensa para lá, pensa para não sei aonde, e não consegue resolver nada. Porque pensa com preconceito. A filosofia que pensa com preconceito da religião, ela não avança. É a mesma coisa da ciência. E o Kardec falou durante muitos estudos que era necessário que a ciência se aproximasse da religião. Que a religião aceitasse a presença da ciência. Porque isso ia mostrar, como nós estamos vendo agora, a importância do conhecimento espiritual no tratamento da saúde física. Porque passa pela melhoria da criatura, pela melhoria moral da criatura, né? Então, desculpe, gente, passa pela melhoria moral da criatura, mostrando que tudo evolui. Se nós quisermos um bom governo, nós temos que ser melhores do que tudo isso que nós estamos vendo. E isso começa no seio da família. Na medida em que as famílias se melhoram ao nível da fraternidade, da solidariedade, o que vai acontecer? A família vai contribuir para o mundo com filhos moralmente, espiritualmente mais saudáveis. Não adianta nós outros ficarmos esperando aqui espíritos evoluídos a reencarnar aqui para nos ajudar. Eles vão acontecer, mas e o nosso papel? Observa como a grande maioria das pessoas faz. Elas pedem a Deus tudo. Ela pede a Deus que lhe dê um bom emprego, um bom salário. Ela pede a Deus que lhe dê um bom marido, uma boa mulher. Mas não pede trabalho. Não pede força para os esforços que tem que fazer para a sua própria evolução. Aí nós vemos o quê? Desencarna alguém. Ah, mamãe desencarnou. É mais uma estrelinha no céu. Isso me parece meio infantil. Isso é uma opinião minha. Me parece meio infantil. Ah, hoje vai ter festa no céu porque minha avó querida, bonita, amada, desencarnou. Mas aí a criatura chega lá, cheia como se diz, de problemas de ordem intelectual, moral, que não são na questão de crimes, nada disso. Mas ela quase não entende nada. Ela não consegue entender por que de repente apagou, ela não sabe para onde foi, e de repente ela abre o olho, está entre pessoas que ela desconhece ou não se lembra, porque desencarnar é isso. Aliás, morrer é isso, né? Desencarnar é outro processo, né? Então, os diferentes estados da criatura no mundo espiritual vai depender de como nós vivemos aqui. Simplesmente assim, com essa simplicidade. Eu vivi amando, respeitando, ajudando, eu vivi fazendo bem, eu vou estar bem no mundo espiritual. Na ordem inversa disso, eu estarei mal no mundo espiritual. Aí o arrependimento, o remorso,
um monte de sentimentos de ordem negativa que não vão me ajudar em nada, vão me envolver. E aí o que eu tenho que fazer? Procurar socorro. Procurar socorro, ser justo no modo de pensar. Fala, me ajuda. Aquilo que diz o Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está aí uma chance de entrar em acordo com os céus. Perceber que o céu são as vozes de amigos espirituais que virão para te ajudar. Então, tem coisas, eu estou me lembrando agora de um fato espírita. Inclusive, se eu não me engano, isso está num dos livros do André Luiz. Uma senhora sonhou que estava vendo uma montanha se desfazer, virar pó. Ela acordou impressionada com aquilo. Né? Passado pouco tempo, toda a fortuna dela ruiu. Aí ela compreendeu o sonho. Era preciso que ruísse a sua fortuna para que mudasse a visão de vida. Porque estar rico por aqui não é garantia de nada. De nada. Podemos estar super ricos, milionários, bilionários, e carregar dor e sofrimento para onde nós andamos. Os que estão à nossa volta, filhos, irmãos, pais, também estão sofrendo. Mas aí o que acontece? A vaidade, o orgulho, procuram maquiar essas situações. Como se fora possível você esconder a ignorância de alguém. Você esconder a maldade de alguém. Não é possível. A qualquer instante, essas condições aparecem. No mundo espiritual, na erraticidade, isso fica muito mais evidente. Porque não é preciso que você conte para ninguém que você fez isso ou aquilo. Os seus pensamentos vão revelar. Então, os diferentes estados da alma no mundo espiritual depende de como nós vivemos, depende. Mas depende única e exclusivamente dos nossos sentimentos, de como nós controlamos, de como nós aprendemos, como se diz, a direcionar, a administrar os nossos sentimentos para viver em harmonia com o próximo. Então, quando nós pensamos na nossa morte, na morte do nosso corpo, pensemos também como estaremos no mundo espiritual. Em que condições? Os nossos amigos virão, nossos parentes, tudo, a gente até falou sobre isso. Mas, e continuar vivendo com eles? Será maravilhoso entender como vivem os nossos entes queridos. E poder participar disso. Se a gente reler o nosso lar, nós vamos ver essas condições todas. E
aquele que desencarna, que não está muito bem, sabe? Avós, pais, tios, vão resgatar essas pessoas, vão trazê-las para junto de si. Mas observa em que condições a criatura fica lá. Se não me falha a memória, tinha uma neta que desencarnou e estava no seu pensamento às voltas com o namorado que ficou. O namorado dela é assunto para o mundo espiritual? Não. Mas era o sentimento que ela levou. Porque ela tinha medo que esse namorado ficasse, e não, se eu não me engano, com uma prima, com uma amiga dela, até que alguém disse para ela, não se preocupe, é melhor que ele fique com essa amiga sua, porque quando ele vier para cá, ela te entrega a ele. Mas se ele ficar com outra, observe o que é colocado. Nós temos que observar esses romances e procurar entendê-los. Ele ficou sem possibilidade de casar porque ela desencanou com um problema de saúde. Aí ele começa a namorar com outra. Se essa outra não está no ciclo de amizade, ele está distanciando espiritualmente do grupo a que ele está ligado. Então, observa como as condições no mundo espiritual sempre dependerão de como nós vivemos. E como nós vivemos vai ditar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, né? Que nos proteja. E vamos elevar o nosso pensamento ao Criador em forma de gratidão pela oportunidade. E encerrarmos agradecidos por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais aquelas que perdoamos o nosso próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos ao núcleo de estudos espíritas Caiba Arichútil, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Assim, agradecidos, nós nos convidamos para sexta-feira. Que Deus nos abençoe a todos.